Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo quer contratar volante acusado de abandonar funcionário que foi preso na Rússia. Olha, eu vou te falar, nós não vamos permitir com que absurdos aconteçam no Flamengo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Eu quero pedir a vocês para que deixem o like. É coisa rápida, é só você chegar agora, meter o dedo no joinha, dar essa moral pra gente, porque através do seu like, mais pessoas têm acesso a esse vídeo de cobrança, né? De fortes cobranças que iremos fazer à diretoria do Flamengo. Posso contar com você? E se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal, acionando o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Eu queria aproveitar e dar uma dica para vocês. A 1xBet é a empresa de apostas que mais cresce no Brasil. E eles estão colocando, se você colocar o nosso código, que está aqui embaixo, o link para você clicar, fazer o seu cadastro gratuito e colocar no seu primeiro depósito o nosso código, Família Nação, sem o cedilha, 1x. Você colocando esse código que está aqui, explicando aqui na descrição, você ganha o dobro do que você depositou. E olha, a dica que eu dei Flamengo diante do Botafogo, infelizmente errei, mas todas as outras eu acertei. Sigam as nossas dicas e você vai faturar uma graninha extra. E hoje em dia, né, uma graninha extra não faz mal para ninguém, não é verdade? Então cadastre-se lá na 1xBet e você vai concorrer a vários e vários prêmios fazendo as suas apostas esportivas. Galera, Flamengo tem interesse. Vou começar logo por essa notícia, né? Depois a gente fala do jogo de ontem, que foi uma vergonha. Mas o Flamengo tem interesse na contratação do volante Fernando. Fernando atualmente tem 31 anos. Ele jogou no Grêmio, né? Ele aqui formou-se no Grêmio, despontou no Grêmio e foi negociado para o Spartak Moscou, onde fez a maior parte da sua carreira. O Fernando hoje tem 31 anos de idade, é volante, já atuou, inclusive foi convocado para a seleção brasileira há um tempo atrás. Atualmente joga no Antalyaspor, né, clube da China, da primeira divisão chinesa. E hoje o Flamengo estaria disposto a pagar a multa contratual do atleta, algo em torno de 1,5 milhão de euros, para poder contar com o jogador. Bom, Fernando, ele jogou dos 31 jogos possíveis na Liga Chinesa, ele jogou 25 jogos, fez 5 gols e deu 5 assistências. Tomou 9 cartões amarelos e 1 vermelho. A posição originária dele é a de primeiro volante, sem dúvida nenhuma, uma posição que o Flamengo carece, só que o Flamengo não pode contratar um jogador que, olha, sinceramente, envolvido em polêmica grave. E o Flamengo tem patrocinadores, né, cara, que exigem que o Flamengo tenha responsabilidade em suas contratações. O jogador, ele já atuou no Grêmio, no Shakhtar, jogou também na Sampdoria, da Itália, né, clube italiano, e depois foi para o Spartak Moscou, atuando na Rússia. E aí, meu amigo, aconteceu uma situação sinistra, podemos dizer assim, com esse jogador. O jogador tinha um motorista, né, um funcionário de nome Robson, rubro-negro fanático, né, o Robson, que ficou simplesmente 2 anos preso na Rússia. Nós vamos relembrar o caso aqui para vocês mostrando, mas, inclusive, olha só como é que são as coisas, né? O Robson, assim que ele voltou da Rússia para o Brasil, em que ficou 2 anos preso lá, ele foi convidado pelo Flamengo, o Flamengo o convidou para conhecer as dependências do Ninho do Urubu. Estou vendo aqui as fotos, inclusive ele abraçado com o Rogério Ceni, conhecendo os jogadores do Flamengo. Por quê? Porque o Robson ficou preso
na Rússia e ele não acompanhou o ano um dos mais históricos do Flamengo, que foi 2019. Ele simplesmente estava preso nesse período e não viu o que aconteceu. Então, o Flamengo deu a chance do torcedor acompanhar situações, conhecer o elenco. Em 2010 isso aconteceu, né? Conhecer o elenco, acompanhar imagens e vídeos no próprio Ninho do Urubu da campanha histórica do Flamengo de 2019. E aí me vem a notícia de que o próprio Flamengo, nesse momento, tenta a contratação do jogador que foi responsável, não digo responsável pela prisão, obviamente, mas ele foi um dos responsáveis por abandonar o seu funcionário na época. Olha só a notícia que está na tela para vocês verem. Olha aí. O porquê que que o funcionário Robson foi preso e ficou preso 2 anos na Rússia. Motorista, que é o Robson, ficou 2 anos na Rússia preso após levar remédio para o sogro de jogador. E no caso aqui a matéria fala que ele chega ao Rio, né? Robson Oliveira foi detido há 2 anos por levar substância proibida em mala a pedido da família do jogador Fernando. E esse é o Fernando, é o jogador que o Flamengo pretende hoje, né? E aí, olha aí, ó, ele chegando, o Robson chegando de volta ao Rio de Janeiro, ao Brasil, né? Depois de ficar 2 anos preso na Rússia. Aqui, a matéria do G1 fala: a agonia de Robson do Nascimento de Oliveira chegou ao fim nesta quarta-feira, dia 5. Isso na época, né? Isso já tem algum tempo. Ex-motorista do volante Fernando, atualmente aqui ele estava no Beijing Guan, mas agora ele já está no Antalyaspor da China. O homem, no caso Robson, passou 2 anos preso na Rússia e na ocasião ele chegou ao Rio de Janeiro. Bom, ele fala: sensação de alívio, é muito bom, nunca perdi a esperança, nunca perdi, até porque eu era inocente. Alguma coisa tinha que acontecer. Era muito, muito difícil, muito mesmo. Não teve momento fácil nenhum. Imagina o cara preso na Rússia por uma situação que ele não teve nenhuma culpa, né? É complicado. O cara perdeu, olha isso, cara. A última vez que eu me pesei, eu tinha perdido 20 quilos. Então, assim, uma tremenda injustiça. Para quem não entende, não sabe, ele foi preso, o rapaz, né? Foi preso porque ele carregava. Aqui está a matéria, ó. Aqui está a substância. O Robson foi preso na Rússia em março de 2019, acusado de transportar 2 caixas de metidon, 10 miligramas, que é o cloridrato de metadona. Para quem não sabe, deixa eu tirar aqui o compartilhamento para poder explicar para vocês. Essa substância é uma substância utilizada aqui no Brasil, é permitido, não é uma substância proibida, é uma substância utilizada para dor forte. Então, o sogro do Fernando, atleta que o Flamengo hoje tem interesse, volante que atua hoje no Antalyaspor, clube russo, ele sofre de dores, né? Tem problemas em relação a dores, e esse medicamento é proibido na Rússia. Você não pode transportar esse medicamento na mala. E simplesmente esse medicamento foi colocado na mala, segundo denúncia, né, segundo falam, por familiares do Fernando e que pediram para o Robson carregar essas malas na viagem que fez para a Rússia. Isso foi colocado em meio às roupas, né, pelas matérias da época. Quando bateu lá na alfândega, né, lá na polícia da Rússia, foi fiscalizada a mala, foi acusado que tinha uma substância entorpecente, uma substância proibida, e simplesmente o funcionário do jogador, de nome Robson, foi preso. E aí, meu amigo, ele acusa o Fernando de simplesmente ter abandonado ele, né, para poder preservar a sua imagem, o abandonou, deixando preso sem nenhum tipo de apoio
né? Inclusive, o jogador teria dado declarações de que não tem nada com isso e tal. Olha, o Marcos Braz, você tem tanto jogador que você pode buscar para contratar. Aqui eu não estou fazendo julgamento, não, do Fernando, enfim. O cara que foi responsável pela prisão de um rubro-negro, né? Um cara que, segundo acusa o Robson, sabe, o deixou abandonado. O cara preso lá na Rússia, numa situação absurda. 2 anos o cara passou na cadeia e sem direito à defesa, num país, sabe, que as regras são bem complicadas. Eu queria saber de você que está aí do outro lado. Você apoia a contratação do Fernando? Você acha que esse atleta merece vestir a camisa do Flamengo? Sabemos que o Flamengo precisa de um volante, mas tem que ser o Fernando? Comente aqui embaixo, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Marcos Braz, se situa, hein, meu querido? Tá muito mal, hein? Tá mal demais. Que situação. Galera, eu peço a vocês para que deixem o nosso like e se inscrevam no nosso canal. Iremos fazer a nossa live hoje às 19h15, 7h15 da noite, e eu queria contar com todos vocês. Um abraço a todos, saudações rubro-negras.